Senhor? Amém. Obrigado, era só para sair no vídeo. Como o pastor André falou, eu tive bastante tempo, né? Ele me convidou às 8h30 da manhã, mas só fui ver a mensagem 12h30. Agora eu respondi para ele. E é assim, né? Você trabalha. Nunca diga que você não está pronto. Sempre fala que você está pronto. A mensagem que eu trago hoje para a igreja se encontra em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Todos acharam? É Juízes o quê? Juízes, capítulo 6, versículo 12. Vamos ler do 12 ao 16. Amém. Amém, igreja? Amém. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor: é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é convosco, porque tudo isso nos sobreveio? E é que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos faz o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com quem livrarei Israel? E eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um homem só. Como eu falei para o pastor André, estou preparado, porque eu acho, eu penso, eu tenho certeza que muitos concordam comigo. Quando o Senhor nos dá uma missão, quando o Senhor nos dá um chamado, não podemos fugir dele. Hoje vamos ver que Deus não chama ninguém de forma aleatória. Deus não escolhe ninguém por acaso. Porém, muitas das vezes, não queremos dar ouvido à voz do Senhor. Dizemos sim para a missão e não para a obra. Que Ele nos chamou para fazer. Dizemos sim para a missão e não para o chamado do Senhor. Mas como assim, Marcos? Se eu estou fazendo missão, estou cumprindo o chamado do Senhor. Muitos falam que sim, mas quando chega na hora, não vão. Então, como o meu pastor gosta de falar, para no meio do caminho. Porém, muitas das vezes, não queremos dar ouvidos, correto? Gideão estava trabalhando escondido para poder salvar a sua família das mãos do inimigo, que oprimia Israel há 7 anos. Há 7 anos, Israel estava sendo oprimida por medianitas. E eles o povo, quando plantava, não podia colher. Por quê? Os medianitas iam lá e saqueavam tudo, todos os alimentos.
Então o que Gideão fez? Malhava o trigo num lagar. Lagar é o lugar que você pisar em uva. E ele estava ali escondido, malhando o trigo, para que o medianita não viesse roubar. Muitas das vezes o inimigo também vem contra nossas vidas, querendo roubar aquilo que sustenta nossa casa, nossas finanças, nossa estabilidade, nosso amor, o nosso subconsciente. Mas às vezes também deseja nos paralisar, para que não venhamos viver a missão que Deus tem nas nossas vidas. Você tem um chamado, você tem um propósito, mas você deixa o inimigo contaminar a tua mente, você deixa o inimigo entrar em você, você paralisa, você abre mão daquilo, você não quer mais saber daquilo, você prefere fazer outras coisas do que fazer o chamado do Senhor, do que fazer a missão do Senhor. Deus te escolheu, não foi por mérito. Deus, quando nos escolhe, não é por mérito, mas pela graça. Pela graça. Deus nos escolheu, não nos escolhe por causa de dinheiro, se você tem dinheiro, se você é bonito, se você é alto, tem os olhos azuis. Deus nos escolhe pela graça. Deus não nos escolhe baseado nos conhecimentos, mas Deus te escolheu, foi pela graça, foi pelo amor dele. Paulo era o perseguidor da igreja, mas pela graça Deus escolheu ele para ser um grande plantador de igreja. Olha o contraste, ele perseguia a igreja dele, ele queria exterminar, aniquilar o nome de Jesus da face da terra. O pensamento dele, quando ele perseguia a igreja, esse era o pensamento de Paulo. Na época era Saulo, antes da transformação, antes da restauração que Jesus fez dele. A missão de Paulo era destruir a igreja do Senhor, exterminar, extinguir o nome de Jesus da face da terra, até o dia em que ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando temos um verdadeiro encontro com Cristo, quando temos um verdadeiro, vamos falar assim, um renascimento, quando somos transformados pelo amor de Deus, nossa mudança é total, é 100%. Quando ele estava a caminho de Damasco e Jesus os transformou, foi porque ele viu Jesus. Jesus transformou ele no maior missionário da face da terra de todos os tempos. Paulo foi responsável por implantar o maior número de igrejas. Olha a diferença, olha o contraste. Olha o chamado que Paulo estava nas mãos. Olha a responsabilidade que Paulo tinha. Parar de perseguir a igreja dele e implantar a igreja. Aumentar o número de igrejas, aumentar o número de crentes. O próprio apóstolo Paulo reconheceu que ele não era digno e não merecia estar nessa posição, mas pela graça de Deus foi escolhido. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois
que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus, olha a mudança. Quando obedecemos o chamado do Senhor, quando fazemos a missão que o Senhor botou no nosso coração, quando fazemos aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. O apóstolo Paulo nos ensina que se ele foi um evangelista é porque Deus o escolheu. Pois se fosse por mérito, ele não seria nem a última opção de Deus. Se fosse por mérito, ele não seria escolhido. Deus não teria escolhido uma pessoa que perseguiu a igreja do Senhor. Mas pela graça, pela transformação, pela regeneração de Paulo, Deus escolheu ele para essa grande missão, para essa grande obra. E é isso que Deus quer da igreja dele. Davi não tinha aparência, era o menor, mas pela graça Deus o escolheu. Quando Samuel vê passando na sua frente o jovem Eliabe, ele pensa, é esse com certeza, é esse. Mas pela graça não foi escolhido, que não era aquele. Deus não falou com Samuel, não é esse Samuel. Não tem mais ninguém na casa. Pois Eliabe tinha toda a aparência para ser um rei. Porém, o texto nos diz que, embora ele tivesse aparência, o Senhor havia o rejeitado. Segundo 1 Samuel 16, capítulo 16, versículos 6 e 7. Deus ainda exorta o profeta Samuel, dizendo, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos dele, porém o Senhor olha dentro do coração. Não adianta você querer fazer as coisas, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não adianta você ser o escolhido do Senhor se o teu coração está amargurado, está empedrado, se o teu coração estiver podre. Deus quer um coração limpo. Deus quer a igreja dele com um coração limpo para poder fazer a obra dele. Existem muitos Eliabes por aí, mas Deus tem projeto para a igreja dele. Aleluia. Deus é aquele que conhece o coração de cada um aqui dentro. Então o profeta Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os moços? Ele diz: ainda falta o menor. Davi era conhecido como o menor, porém foi ele quem Deus escolheu para ungir como rei. O homem pode olhar para você e ver a sua aparência, mas Deus olha para você e diz: é esse que eu vou escolher. Aleluia. Você pode não ter aparência,
você não pode ter aparência de pregador, você não pode ter aparência de levita, você não pode ter aparência de quem fala bem. Você pode não ter aparência de profeta, mas Deus te chamou para profetizar. Você pode não ter aparência de obreiro, mas Deus te chamou para estar envolvido na obra. Você pode não ter aparência de adorador, mas Deus te chamou para adorar. Glória a Deus, aleluia. Você pode não ter aparência de levita, mas Deus te chamou para cantar e fazer a obra. Você não pode ter aparência do pregador, mas Deus te chamou para trazer a palavra dele. Aleluia. Não é baseado nas nossas obras, mas pela graça do Senhor. Pela graça Deus nos escolhe. Podemos citar, exemplo, o filho pródigo, que exigiu tudo do pai que lhe desse toda a sua parte da herança, o pai em vida. Saiu de casa sem rumo, sem direção, e começou a gastar tudo o que tinha, até ficar sem nada. Igreja, eu já passei por isso. Quando eu bebia, estava com dinheiro no bolso. Você com dinheiro, você tem amigo e tem dignidade. Acabou teu dinheiro, acabou teus amigos, tua dignidade. Você fica sem dinheiro, sem amigo. O filho pródigo, aos olhos do homem, e aos olhos dos homens e aos olhos do seu irmão mais velho, merecia estar com os porcos na lama. Mas aos olhos do pai, ele era muito amado. O filho pródigo desejou voltar para casa e se humilhou diante do pai, para que aceitasse como empregado, pois devido às suas atitudes, ele não se achava digno de ser chamado de filho. Mas quando ele ainda estava se aproximando da casa do pai, e o pai o vê, o pai corre ao seu encontro e lhe dá um abraço, lhe beija e lhe dá ordem aos seus empregados, dizendo, mas o pai disse ao seu servo: trazeis depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, alpargata nos pés, trazei um bezerro cevado e matai, e comemos e alegamos, porque esse meu filho que estava morto reviveu, e tinha se perdido, e foi achado, e começaram a se alegrar todos. Claro que eu vejo aqui arrependimento. Arrependimento da besteira que ele fez. Arrependimento das coisas que foram faladas. Mas muitos acham que só porque estão na frente da obra não querem se humilhar, não querem pedir desculpa. E não é assim que funciona. Deus escolheu você, pois Ele te ama, mesmo quando você o despreza. Mesmo quando Deus não nos abandona, não. Nós que abandonamos Deus. Deus não nos despreza, não. Nós nos desprezamos pela nossa arrogância, pelas nossas atitudes. As suas obras podem não ter sido boas, mas se
se arrepender e voltar para a casa do Pai Celestial, ele vai te receber de braços abertos. Aleluia. É assim que funciona. Foi o que eu falei. Quando nos arrependemos de coração, Ele nos aceita de braços abertos. O Senhor é com você. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Deus que te escolheu é o mesmo Deus que te ama. Por causa da desobediência do povo de Israel, estavam sendo oprimidos por 7 anos pelos medianitas. Tudo que eles produziam, o inimigo vinha e roubava. Por isso Gideão não poderia fazer isso no campo, mas estava malhando um lagar, escondido. E é exatamente neste lugar escondido, fora do alcance de todos, que o Senhor aparece para Gideão, dizendo: o Senhor é contigo. O Senhor vai começar a animar Gideão, que estava naquele local trabalhando fora do alcance dos inimigos, malhando o trigo que era o sustento da família dele. A estratégia do Senhor. Homem valoroso, homem corajoso. Eu estou contigo. Vamos falar assim, deu uma injeção de ânimo nele. Chamou ele de homem valoroso, guerreiro, poderoso. Da mesma forma que Deus escolheu, é o mesmo Deus que anima você quando você se sente impotente diante dos seus inimigos. Era assim que Gideão estava se sentindo impotente, não podia fazer nada. E é assim que muitas das vezes a igreja se sente impotente. Problemas para resolver e não consegue. Mas aí vem um que te manda uma palavra de ânimo. Pastor André, todo dia de manhã manda uma para mim. Todo dia de manhã ele manda uma palavra de ânimo para mim. Todo dia. E eu fico muito grato por isso. Eu chego naquela loja de um jeito, não é brincadeira não. Talvez o inimigo esteja tentando te oprimir. Quem sabe até mesmo roubar a sua paz, a sua felicidade, mas hoje Deus está aqui dizendo: se coloca de pé, meu servo, pois eu sou contigo. Aleluia. O Deus que te escolhe é o mesmo Deus que vê em você aquilo que ninguém vê. Às vezes o irmão do lado olha para você, não dá nada por você, mas Deus sabe, aquele ali sim, é aquele ali é meu escolhido, aquele ali tem futuro, aquele ali vai levantar a minha igreja, aquele ali vai ganhar almas para a minha igreja. O Senhor disse para Gideão: homem valoroso, você é corajoso. Gideão estava escondido. Tente imaginar essa cena. Porém, Deus é aquele que criou Gideão, e como Criador o formou como um poderoso guerreiro, e formou um homem cheio de valor.
Deus, quando nos escolhe para fazer a obra dele, Deus, quando nos escolhe para fazer a missão dele, Ele sabe o nosso valor. Não é o homem que vai falar que você não pode, que você não deve, que você não vai conseguir. É Deus. Ele fala, você consegue, levanta a cabeça e vai. Você consegue, você é guerreiro, você é valoroso, você é corajoso, você consegue. Talvez, quando estamos muito para baixo, nem nós mesmos conseguimos enxergar alguma coisa de valor. Ou alguma coisa corajosa dentro de nós. Mas Deus olha para dentro de você e te vê com todas as qualidades que ninguém via. E que nem mesmo Gideão era capaz de enxergar. Igreja, se Deus te deu uma missão, não, como eu vou falar? Não vamos abortar essa missão. Se Deus te dá uma missão, é para fazer, é para obedecer. Não tente abortar. Não tente, vamos falar, maquiar o que pediu para você fazer. Não tente driblar. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrar Israel das mãos do medianita. Porventura, não te enviou eu? Deus te escolheu, Deus te ama, e Deus te deu essa missão. Por causa da opressão, os medianitas e a nação de Israel empobreceu. Muitos dos filhos de Israel clamaram ao Senhor, rogando socorro. E Deus dá a Gideão a missão de livrar, a missão de liderar uma guerra, a missão de libertar o povo dele da mão de medianita. Deus também tem uma missão para vocês. Deus também tem uma missão para cada um aqui dentro. E o propósito para qual Ele tem para você, essa missão você não pode transferir para ninguém, para outra pessoa. Quando Deus coloca alguma coisa na tua mão, é você que tem que cumprir. Não adianta você dar para o teu vizinho fazer, não adianta você dar para o irmão que está do teu lado fazer, é você que tem que fazer, é você que tem que cumprir. O chamado é teu, não é do teu vizinho. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos lavou, nos colocou vestes brancas e designou para cada um propósito aqui nessa terra, que possamos viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Foi como eu falei aqui, não sejamos sabotador da obra do Senhor, não sejamos sabotador dos planos de Deus. Foi o que o pai fez com o filho pródigo, quando ele voltou. Trocou as vestes dele, mandou trazer a melhor roupa, botou o anel no dedo dele, matou um bezerro, se alegrou pela volta do filho, porque o propósito dele ainda não tinha terminado. É assim que Deus trabalha conosco. Deus trabalha
trabalha conosco, dando visão, dando os recursos necessários, dando estratégia, assim como ele deu para Gideão. Deus permitiu, olha isso, Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas não o deixou sozinho. Deus estava lá, fechando a boca dos leões. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse jogado na fornalha, mas não os deixou sozinho. Deus estava lá com eles. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age. Ele nunca nos deixa sozinhos. Aos nossos olhos humanos, nós estamos sozinhos nessa batalha, não somos não. Aos olhos espirituais, Deus está do nosso lado guerreando. Diga sim para a missão que Deus te deu. Até podem ter pessoas mais preparadas que você para executar essa missão, mas Deus faz questão de escolher você. Deus faz questão de escolher cada um da igreja dele. Não precisamos de muito para cumprir a missão. Só precisamos de Deus. E Ele já prometeu que vai estar conosco. Assim como Deus deu a vitória para Gideão sobre os medianitas, Deus também vai entregar a sua vitória sobre os teus inimigos. Vai nessa tua força, porque o Senhor é conosco. Nunca estamos sozinhos. Deus nunca dá nada ou faça algo conosco que não podemos suportar, que não podemos aguentar, porque Ele sabe nossos limites, Ele sabe nossas condições, Ele sabe como andam nossos corações. Então, se o Senhor mandou você ir, você vai. Não fica retrucando, não fala que não vai fazer, porque no final você vai ter que fazer. Muitas das vezes, para você fazer a obra do Senhor, quando não queremos ir pelo amor, vamos pela dor. Vamos pela dor. Então, igreja, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que hoje possamos fazer a obra do Senhor, que hoje possamos dar início ao nosso chamado, sem retrucar. E essa mensagem eu quero deixar para a igreja hoje aqui. Obrigado pela oportunidade, pastor André.